São medidas horrorosas, né? Por um lado, ele continua e aprofunda no ajuste fiscal que tinha no governo Dilma. Ele já começou a semana, assim, tipo, a cultura vai juntar com a educação, que é a mesma coisa, então um ministério só. E mulheres, vocês não precisam de um ministério pra vocês já estão recebendo pouca verba mesmo. Que custa cortar? Vocês não vão sentir falta. Como segmento, a gente vê já na primeira semana a questão de que todos os ministros eram homens. É quando ele finalmente pôs uma mulher no governo dele, era uma mulher conservadora, que já disse que é contra o aborto até em caso de estupro, já quer mexer no direito dos trabalhadores, falando de tirar férias do 13º, e dentre outras coisas, já disse que não tem medo de privatizar, e todas as medidas e os próprios discursos que ele dá são coisas horrorosas. Não, sinceramente não tenho acompanhado tanto, mas eu acredito que ele fez mais do mesmo, assim, os ministros dos mesmos partidos. Eu acredito que nessa primeira fase ele está mais tentando desestabelecer o antigo aliados do governo do poder e tentando colocar os aliados dele. Do resto das políticas eu acredito que não mudou muita coisa, ou talvez até piorou, porque o novo presidente ele articulou muito bem assim e colocou muitos políticos fortes no governo e tem acontecido alguns fatos, ministros saindo, então muita coisa permaneceu a mesma, algumas coisas até pioraram, outras coisas mudaram, não creio que tenha tido uma mudança tão grande ainda. Extremamente conservadoras, comprometidas com o grande capital, não comprometidas com as conquistas sociais desse país nos últimos 12 anos, sobretudo. Eu vejo o governo Temer como ilegítimo e imoral. Num país como o Brasil, um governo que não é para os mais pobres não merece ser governo. O então presidente interino, Michel Temer, ele tentou diminuir os gastos. O governo, antes de aumentar os impostos, tem que cortar os gastos deles, incluindo isso, cortar ministérios, que era uma coisa que a Dilma devia ter feito. Além disso, a situação econômica, pelo menos que a mídia relata, é muito diferente do que o antigo governo dizia. O segundo governo Lula dizia que fez milagres aqui, acabou com a dívida externa, o Brasil era autossuficiente em petróleo. O que a gente vê 4 anos depois e esse início do outro, 6 anos mais ou menos depois, é totalmente diferente. O Brasil está afogado em dívidas, a Petrobras está para falir, os desvios de dinheiro, o BNDES, a aposentadoria. Provavelmente, se você tem menos de 20 anos, parabéns, você não deve aposentar. A população que está trabalhando hoje, ela é maior que a população aposentada. Só que essa população teve um filho ou não teve filho. E ela vai envelhecer. E a população que vai estar trabalhando para segurar a onda dessa população aposentada, com a expectativa de vida grande que hoje a gente tem, vai ser bem menor e não vai conseguir manter. Então a gente já tinha que ter um dinheiro dessa população que trabalha hoje para financiar a próxima. Na verdade, eles trabalhando, o dinheiro deles serem usados para a aposentadoria. Só que não é assim. Hoje simplesmente se paga a aposentadoria dos idosos e o resto sabe-se Deus para onde vai. E o pior é que você não fiscaliza e eles nem te dizem como fiscalizar. E eles fazem na cara dura, com documentos públicos provando que fizeram. A única progressão que vai mudar é ética. Ética é quando a moral vem de dentro. É interna. Você não faz aquilo porque você acha que é errado. A gente tem que formar pessoas morais. Mas atualmente a gente precisa de ética. Se errar, condenação. A ética é a visão da sociedade. O que a sociedade não permite que se faça. Hoje a gente precisa de ética e formar cidadãos morais. Falar se o mundo é dos espertos. Não é. Não é. A gente tem que ser correto com as coisas. Enquanto essa mentalidade vigorar no Brasil, se ninguém tá vendo, vamos pra frente. Passa a perna nele. Enquanto isso estiver em voga, enquanto simplesmente ser certo porque é certo, mesmo que doa, mesmo que não vale a pena, mas eu vou ser certo, não for a regra, o Brasil vai ser do jeito que tá. Porque talvez a diferença de você pro cara que tá lá roubando seja só a oportunidade. Então são medidas antissociais, medidas que destroem toda uma relação política que foi construída através do governo Lula internacionalmente, em que o Brasil começa a ganhar uma presença maior e uma firmeza maior nas discussões internacionais, sejam econômicas, ligadas à ONU, representatividades na ONU. A educação está se perdendo, Ciências Sem Fronteiras já foi um programa que não sei se continua, né? É claro que ele tem essas coisas de ir voltar atrás, como ele fez com o MINC, eu estive na ocupação do MINC também, e aí você viu um movimento forte contra um governo que diz que cultura não vale nada. E que agora nas Olimpíadas bate palma
para uma abertura que fala sobre o quê? Cultura. E cultura diz tudo. Cultura diz como o povo pensa, como o povo age. A política é uma cultura, a culinária, a música, o esporte. O trabalhador está sendo prejudicado. Ele não vai ter direitos trabalhistas. Eu não sei exemplificar todas as mudanças, mas, enfim, não tem direitos trabalhistas mais. Ele vai ter o básico do básico e olha lá, se tá ruim, te manda embora e você não tem justa causa. Você não tem hora para almoçar, enfim. Aumenta o período para a pessoa se aposentar, então ela vai ter que trabalhar durante mais anos para se aposentar. A questão da saúde, que agora tem as questões ligadas a pequenos planos de saúde que vão ser criados, ligados ao saúde pública, terceirizando serviços. Então, assim, é um governo completamente sem base e criando dificuldades para as pessoas viverem e existirem no país.